Olá, arqueiros! Eu sou Felipe Defol. Eu sou Moira Labate. E esse é o canal Boteco das Artes. Oi, Felipe. Queria te agradecer pelo convite de participar da entrevista. Parabenizar você pelo canal. Eu sei que você faz 2 vídeos por semana, isso é muito difícil. Eu também faço vídeo e eu sei quanto trabalho que dá fazer vídeo e editar, etc. Então, parabéns. Obrigada ao seu público também por ter assistido a gente. Bom, a música ajuda na audição, claro, desenvolver a audição. Então, se você vai aprender uma língua estrangeira, ou mesmo se você está sendo alfabetizado, se a criança está sendo alfabetizada, a música desenvolve o ouvido para línguas também, porque uma língua, você também precisa saber ouvir para repetir aquela pronúncia. E o estudo, qualquer estudo de música, seja de instrumento ou de canto, vai ajudar a desenvolver essa audição e com certeza você vai aprender uma língua com mais facilidade na medida que você tenha a sua audição mais apurada. Você faz essa ligação entre os neurônios, essas sinapses que eles chamam, fortalecendo o seu raciocínio. Tem um amigo que fala assim: eu gosto de aprender coisas novas porque eu faço musculação de neurônios. É mais ou menos assim. Tem umas histórias interessantes. Por exemplo, eu tive uma aluna que é uma japonesinha. Japonesas, mulheres, geralmente elas têm uma voz mais agudinha, mais delicadinha, porque as japonesas são delicadas por causa da cultura deles, né? E ela fez a faculdade no Japão, então ela falava fluentemente japonês e inglês, e é brasileira. E essa menina tinha uma voz bem aguda, ela era soprano, né? Mas na voz de fala dela, quando ela falava em português, ela falava mais grave. E aí ela falou: é interessante, quando eu faço palestra em inglês ou em japonês, a minha voz é mais aguda, né? Aí eu falei: olha que interessante, né? Porque a gente vai ouvindo as pessoas falarem e vai fazendo as conexões. Eu estava lendo muita coisa também e estudando coisas sobre esse assunto. A língua portuguesa do Brasil é um pouco mais grave mesmo. A gente fica com o palato mais grave. O nosso palato é mais baixo, né? Os ingleses têm um palato mais assim, né? Mesmo o alemão tem outros tipos de vogais. As nossas vogais são meio achatadas porque a língua é assim. Então o palato fica mais baixo. E a gente estava falando dessa coisa do português, que é mais grave, que o inglês é mais agudo. Tanto que você canta em inglês, você alcança os agudos mais facilmente. Você canta bastante em inglês, né? Então a música brasileira é mais grave também por causa da língua, né? Algumas línguas são mais graves. Moira, a MPB não tem muita escala, né? Ela não vai e volta toda hora, como em outros ritmos. Isso tem a ver com a cultura da nossa língua, assim, né? Sim, cada tipo de música é formada a partir de uma língua. Então a ópera foi inventada pelos italianos, a partir da língua italiana. O musical da Broadway foi inventado em inglês, a partir da língua inglesa. Então por isso que o musical fica sempre melhor em inglês. Existe em qualquer língua, você traduz para todas as línguas, mas ele fica melhor em inglês, porque ele foi criado a partir daquela língua. Vou dar um exemplo aqui. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, starts bringing me out the dark. Há um fogo no meu coração que pode me levar para o fundo da escuridão. Você vê que a Adele, quando fez essa música, ela estava com muita raiva, né? And it's bringing me out the dark. Você vê que o inglês, ele tem essa força porque ele tem as consoantes mais fortes. E já quando a gente canta em português, fica tudo um pouco mais mole. Por melhor que seja a tradução, por melhor que a gente tenha, por mais que a gente tenha pensado nas sílabas, nas palavras direitinho, no acento, por melhor que seja a tradução, ela não fica boa. Quer dizer, ela fica até boa, mas ela não fica com aquela intenção original, que nesse caso é a raiva. Em português, fundo da escuridão, coração, esse ele é muito leve, ele é muito suave. A bossa nova foi criada em português. A MPB foi criada em português. Então ela é criada a partir da língua. Por exemplo, vamos supor, a nossa vogal an, que é uma vogal típica da nossa língua. Se eu for cantar esse an lá em cima, o que você fala? Como é que é? O an fica meio distorcido, a língua fica distorcida. Se você cantar nessa alturinha em inglês, já não vai ter tanto problema, porque a língua é mais aguda em si. Eu sinto isso muito quando eu vou cantar. Se eu canto em português, geralmente as músicas são mais retas, né? São mais lineares. Em outros idiomas, principalmente no inglês, tem uma modulação maior. Eu não sei se é por causa da cultura de igreja, que tem também, né? Do tipo de música. O que interfere? É a linguagem ou é a cultura? Ou as duas coisas? As duas coisas, mas eu acho que mais a língua.
Então, vamos supor, o português brasileiro, se ele tem essa ondulação menos obedece, mais linear, então a música naturalmente vai ser linear. Aquele tipo de música foi feito naquela língua. Por isso que ópera é muito melhor cantar em italiano. Existe ópera em francês, existe ópera em alemão, existe ópera em qualquer língua. E em italiano ela soa melhor, porque ela foi criada nessa língua. Bossa nova fica boa em alemão? Vai ficar esquisito, né? Você pode fazer, existe. Vai ser sempre uma adaptação. Não fica a mesma coisa, né? Fica... Soa diferente. As músicas do Tom Jobim mesmo em inglês. Eu acho que as músicas do Tom Jobim é o seguinte. Tom Jobim fez parte da Bossa Nova. A Bossa Nova é um estilo de música que tem uma influência forte do inglês. Da música americana. Americano, não inglês britânico. O inglês americano que é bem diferente. O inglês americano é mais melódico, um pouquinho menos acentual, né? Ele tem os acentos, mas ela é um pouco mais mole, vamos dizer, do que, né? Esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Então a Bossa Nova já foi feita com o ritmo e com o acento da língua portuguesa do Brasil. No caso do inglês americano, ela combina bem. Ah, that look you wear when you come to me promises a million magic things that cannot be. Você tem no inglês americano, é uma coisa que combina. Por quê? Porque a bossa nova tem uma influência do jazz muito forte. Tem a influência da harmonia e dos ritmos do jazz. Então o inglês americano fica bem, na minha opinião, né? Ele fica bem na bossa nova. Já o inglês britânico não ficaria tão bem. O alemão ficaria impossível, o japonês então nem se fala. Então é o que eu falei, você sempre pode traduzir, mas como ela foi feita a partir daquela língua, se você fizer um musical da Broadway em português, existe, eles vêm para o Brasil e eles traduzem, sempre traduzem os musicais, mas não é a mesma coisa. Não soa do Inclusive, esses mesmo próprios jeito. tradutores falam que é um trabalho muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Porque você tem que pegar mais ou menos um fonema parecido e o tempo, né? Primeiro que o inglês e o português tem ritmos muito diferentes. O inglês tem um ritmo E mais tamanho de acentuado. palavra, tudo é Tamanho muita de coisa. palavras, eles usam menos, né, as conjunções, é tudo menor em inglês, tudo mais curto. Em português você vai usar umas conjunções, umas vogais maiores, vai ter mais conjunções, vai ter mais... a estrutura da língua é muito diferente, o ritmo da língua é muito diferente. E então fica sempre uma adaptação, é difícil, é possível, mas é sempre uma adaptação. O Fernando Carvalhais, professor de prosódia, falecido já, um excelente professor de prosódia, que eu tive lá na Unesp, ele falava assim, quando a gente fala o inglês, ele tem um acento bem no centro da frase. What time is it? What time is it? Então o brasileiro tem essa tendência de falar todas as sílabas e o acento fica diluído. O português europeu, ele tem uma diferença. O brasileiro fala assim. Em Portugal se falam assim. Esse é um exemplo que quem dá sempre esse exemplo é o Vlad Matos, lá da Unesp, que também foi aluno do Fernando Carvalhais, aliás. Então o brasileiro tem essa coisa silábica, como é o italiano também, que é semelhante, né? Você fala todas as sílabas e aquele acento fica diluído. E no inglês os acentos são mais marcados, as consoantes são mais marcadas, são línguas muito diferentes. Então quando a gente traduz, tem esse problema do ritmo. A música americana, por exemplo, ela tem aquele tercinado, né? Da, 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 que é uma tercina. Ta, 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 ta. Do, te, do. Ta, 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 ta. Que é uma coisa da língua inglesa. Tanto o inglês britânico quanto o inglês americano. To be or not to be, there is a question. Que é o swing do jazz. Tanto que os jazzistas escrevem ta 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 ta, ta, mas eles não cantam assim, eles fazem ta da 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 da. Eles tocam já com o swing, mas a gente não escreve, porque dá muito trabalho escrever, eles já sabem, todo mundo já sabe que o swing é esse. Existe uma orquestra em Israel, era uma orquestra que ficava bem no lugar onde tinha os conflitos ali em Israel. E ela tinha israelenses e tinha palestinos. Então estava tendo uma guerra lá fora. De vez em quando tem tiro, uma gente morre e tal, mas eles tocavam juntos na mesma orquestra. Então é uma orquestra que foi feita para isso, para tentar fazer eles tocarem juntos. Na hora que eles tocam juntos, eles talvez pensem um pouco
sobre o que é aquele inimigo, entre aspas, dele, né? Tem o Projeto Guri, também aqui em São Paulo já há muito tempo, que trabalha com educação musical nas escolas, principalmente orquestras, são pequenas orquestras que são formadas nas escolas estaduais. Geralmente eles usam um período ocioso, por exemplo, a escola só tem aula de manhã então, e à noite, e à tarde o período é ocioso. Então nesses períodos ociosos eles usam para fazer orquestras com crianças até 18 anos. O Heliópolis também é um projeto bem interessante também, que já existe acho que há uns 30 anos também, que é na favela de Heliópolis. E muitas crianças jovens que saem desses projetos vão ser músicos profissionais, passam a ser os professores dos próximos alunos, né? E tem muitos alunos que depois de tanto tempo já são professores lá, né? Tanto em Heliópolis quanto no Projeto Guri. Tanto o Projeto Guri quanto o Heliópolis foram baseados numa experiência da Venezuela, que se chama O Sistema, onde crianças muito pobres são ensinadas o violino e formam orquestras realmente que tocam bem mesmo. Era bem famoso esse projeto. Enfim, para terminar, eu acho que a gente está passando por um momento político muito difícil no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. Mas eu acredito que a arte tem um papel nisso. A arte sempre teve uma posição de vanguarda. E a gente vai superar isso e a arte vai ajudar a gente a superar esse momento difícil. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Se não for inscrito no canal ainda, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder mais nada. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se quiserem mais Moira, peçam aqui que ela volta, né? Com certeza. E segue a gente nas nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.